Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a proposta de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, em 2017. A entrevista foi gravada com o jurista Modesto Carvalhosa. Entrevisto o jurista Modesto Carvalhosa. Muito boa noite, professor, por estar conosco, muito obrigada. E quero cumprimentá-lo pela homenagem muito merecida, significativa, que o senhor recebeu do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Colar do Mérito Judiciário, que é um tributo àqueles que contribuem ao direito e à justiça. Muito obrigado. Parabéns, professor. Obrigado. Mas eu quero começar e peço ao senhor a gentileza de nos esclarecer, de explicar sobre essa ideia de uma constituinte para 2017. E já até um projeto que foi apresentado na Câmara Federal. Por que uma constituinte e o que será uma constituinte? Bom, realmente o problema brasileiro atual é que as oligarquias políticas, elas perderam o comando da situação. Não existe mais um grupo de oligarcas que sempre dominaram todo o sistema de governo brasileiro, que esteja acomodado dentro dessa situação face à Lava Jato, em que todos praticamente estão implicados de uma maneira ou de outra. Portanto, nós temos aqui um ambiente de pânico e de desgoverno no Brasil muito grande e que eu acho que é o momento certo para nós refundarmos a República Brasileira. Porque nós não podemos imaginar que em 2018, quando serão as eleições, nós vamos novamente utilizar o mesmo sistema eleitoral, que é um sistema viciado, um sistema corrupto estruturalmente, para eleger os mesmos deputados que têm lá os seus currais eleitorais, na desproporção total que existe entre, inclusive, o eleitorado do Sul com o eleitorado do Norte, que foi ainda do tempo do pacote de abril do Geisel, que estabeleceu essa desproporção. Portanto, é necessário a convocação de uma Assembleia Constituinte, mas independente, quer dizer, independentemente dos congressistas atuais, que seria uma Assembleia Constituinte para o efeito de, no ano de 2017, preparar uma reestrutura do Estado, sistema de governo, também o sistema eleitoral fazer uma radical modificação, inclusive com voto distrital puro, e fazer também uma questão de relacionamento dos deputados com o orçamento, uma série de medidas que pudessem preparar uma eleição para 2018 para o presidente e para os congressistas que não tivesse os vícios atuais que nós temos. Bom, já existe um projeto que foi apresentado na Câmara Federal de uma constituinte e uma coisa meio às pressas. Eles querem que já esteja funcionando em fevereiro, já que seja convocada. Aí eu vejo que o senhor tem uma proposta completamente diferente, que não seria os próprios congressistas indicarem lá um grupo para constituir uma Câmara, que seria uma constituinte para fazer reformas, para apresentar ali mudanças na Constituição, de uma reforma política e etc. E, nesse sentido, eu indago a ideia do Congresso, que já está na Câmara, e esta que o senhor tem. E há uma grande diferença. Né? Lá é uma coisa entre eles mesmos. A que o senhor entende que deva ser é diferente. Ela seria convocada e constituída de outra forma. O senhor destacou isso. Como? Bom, é o seguinte, existem duas maneiras de fazer uma constituinte, com pessoas que são eleitas especificamente para fazer a constituinte e não podem se candidatar durante 2 mandatos posteriores, e a constituinte que é feita pelos próprios congressistas. No caso brasileiro, fazer reforma constitucional com esses congressistas que existem no Congresso Nacional é absolutamente chover no molhado, quer dizer, não tem nenhum sentido. E nem legitimidade, credibilidade. Nem legitimidade, não tem também, como você falou, Maria Lídia, não tem legitimidade. O povo quer que haja um colégio constituinte independente, que seja eleito por chapa, por exemplo, São Paulo teria 40 representantes,
Rio Grande do Sul tanto, o Paraíba tanto, e tal, seriam eleitos por chapas ou individualmente, independentemente de partidos, inclusive, para o efeito de, durante o ano de 2017, o Congresso funciona ao lado, não tem nada a ver com o funcionamento do Congresso, para poder levar um texto discutido por esses constituintes independentes, para que haja um plebiscito aceitando ou não esse projeto aprovado pelos constituintes independentes. Esse projeto, uma vez aprovado num plebiscito, valeria para as eleições, como eu falei, de 2018, em uma estrutura inteiramente diferente do Estado, porque com o Estado brasileiro como Estado não pode mais funcionar. Certo. Não está mais funcionando. Bom, eu acredito que nós retomaremos esse assunto oportunamente e num futuro não muito distante. Sim. Eu tenho agora uma outra questão e quero ouvi-lo sobre isso, porque os brasileiros, muitos dos brasileiros ficaram chocados, tanto que foram às ruas protestar contra aquela ação de deputados federais na Câmara Federal, quando eles mutilaram aquele projeto das 10 medidas contra a corrupção. A coisa foi tão feia que o Supremo Tribunal Federal entrou nessa parada. O ministro Luiz Fux, ele, através de uma liminar, anulou aquela votação. E aí também houve uma reação muito forte do Congresso. Eu quero ouvir inicialmente do senhor se o ministro Luiz Fux foi longe demais. Não, o ministro Luiz Fux, ele simplesmente agiu de uma maneira serena, dando um despacho liminar e no qual ele sustenta com muita propriedade, e ele tem toda a razão, de que um projeto popular não pode ser assumido pelos deputados. Os deputados vão lá, um projeto popular de 1.400.000 assinaturas, e dizem, não, esse projeto é meu. E daí fazem o rito de discussão e aprovação como se fosse um rito dos deputados, tá certo? Não é. O Congresso Nacional, na Constituição, tem um momento de que o legislador é o povo. O povo pode propor leis. E ao propor leis, que a comissão de debate da lei é a comissão geral, chamada do plenário. O plenário faz uma comissão geral e ouve os oradores do povo que vão sustentar aquele projeto. Isso está tudo na Constituição. E o regimento interno da Câmara também fala nisso. Quando é projeto popular, não pode ser comissão que vai discutir. É o Congresso, como Câmara Geral, que discute perante a coisa. Portanto, eles não utilizaram, eles não obedeceram à Constituição e não utilizaram o regimento interno. Portanto, é inteiramente nulo essa aprovação dessa aberração que eles fizeram da lei das 10 medidas. Agora, professor, tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado já se expressaram, se uniram, que eles querem anular essa decisão de Luiz Fux. E, ao mesmo tempo, tem lá uma ameaça subjacente de que Câmara e Senado descumpram essa liminar. O Senado pode votar esse projeto modificado como foi? O senador Calheiros já disse que não vai devolver para a Câmara. Ele já descumpriu a decisão do Luiz Fux. Ele disse que não vai... Descumpriu. Ele disse que não vai devolver. Não pode. Do ponto de vista da lei, ele pode fazer isso? É o segundo descumprimento que ele faz de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal com toda a competência para fazer. E não podendo, o que acontece? Não, acontece que ele devia ser preso, porque ele descumpre uma ordem judicial. Quando você descumpre uma ordem judicial, você é preso. Entendeu? Coitado da rua, aí se descumprir uma ordem judicial de despejo, tá certo? De qualquer coisa, tá certo? Ele é preso, porque ele descumpre uma ordem judicial. Então, a afronta que o Calheiros faz pela segunda vez ao Supremo Tribunal Federal é intolerável. E eu acredito que, uma vez o Congresso se reunir novamente em fevereiro, devem ser esclarecidas essas medidas todas. Não pode o projeto aprovado na calada da noite pelos deputados que apoiaram a desfiguração das 10 medidas, ele está absolutamente anulado pela medida provisória, pela liminar
do ministro Fux. Somente poderá ser restabelecido se o plenário disser que vale aquele projeto, como foi aprovado. Agradeço muito seus esclarecimentos. Mais uma vez, o senhor aqui no Jornal da Gazeta, com as informações tão precisas e claras, nos esclarece sobre assuntos que são difíceis para o comum do cidadão entender. Obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Um prazer.